Olá, meus irmãos, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a paz de Deus esteja em vossos corações. Muito obrigado por você estar aqui conosco. Estamos aqui mais uma vez, através do canal Falando Sério, para trazer para vocês mais informações sobre a palavra de Deus, né? Como todos já sabem, né, eu já fui ateu durante muito tempo, militando contra Jesus Cristo, até o exato momento em que Deus me deu um basta na minha vida, né? Durante todo esse tempo de escuridão que eu fiquei dentro desse lixo que é o ateísmo na minha vida, porque para mim foi um lixo, eu tenho certeza que Deus também pode trazer você, que está dentro ainda desse engano, a verdade das Sagradas Escrituras, tá bom? Bom, o povo de Deus está aí com a gente, muito obrigado por você estar aqui conosco, ligado novamente no canal. Vocês sabem que nós fizemos um vídeo, né, falando ali sobre a questão de Horus, né, para quem assistiu ao vídeo anterior, né, Jesus Cristo não é Horus, só recapitulando aqui para o pessoal ter uma noção do que a gente está falando, né? Nós falamos aí que Jesus ele não é Horus, não tem nenhuma possibilidade, porque Horus ele não nasceu de uma virgem, né? A gente explicou para vocês que Isis, a sua esposa, ela se transformou num pássaro e entrou para o mundo dos mortos, e aonde estava o seu marido, ela teve relações com ele, então Horus nasceu, né? Então não era virgem, coisa nenhuma. E a história que inventaram, né, de Horus, que são difundidas principalmente por grupos de ateus na internet, é esse post que é colocado no Facebook, no Instagram, em outros locais, né? Então eles colocam a foto de Horus e aqui eles colocam o nome. Horus nasceu, Horus 3.000 anos, né? Nasceu em 25 de dezembro, de uma mãe virgem, com uma estrela no Oriente, foi apresentado, presenteado por 3 reis, professor aos 12 anos, batizou aos 30 anos, possui 12 discípulos. Então a história eles só copiaram, né? O que alguns ateus fazem é isso, eles colam aqui e copiam ali, e aí eles saem difundindo isso na internet, as pessoas leigas, né, caem no assunto, no conto do vigário. Por isso que eu estou te falando, você não tem que seguir nenhum youtuber, você tem que ir a fundo na investigação e verificar se aquela informação procede. Claro que quando nós estamos dentro do mundo do ateísmo, da escuridão do ateísmo, né, porque eu falo escuridão, é realmente isso, né, o trabalho do ateu ele é desmoralizar a Deus, desmoralizar Jesus Cristo, desmoralizar a igreja, né, e com seus argumentos falaciosos, que vocês podem observar. Então, meus irmãos, vamos mostrar para vocês aqui agora sobre Mitra, que é uma outra alegação dos ateus, dizendo que a história de Jesus, ela foi baseada na história de Mitra. Bom, Horus já foi provado para vocês, inclusive eu até mandei uma dica, até dei uma dica para o pessoal procurar um filme Deus do Egito, né? Claro que o cineasta ele colou a história verdadeira de Horus, né? Então, para quem não sabe, o deus Horus é o deus solar dos céus, tá? Eu falei aqui para vocês. Bom, esse estudo já foi passado, tá no vídeo aqui, você pode procurar no canal, há uns vídeos abaixo, né? Jesus não é Horus, provas, né? Então Horus, para você ter uma ideia, foi filho dos irmãos Ísis e Osíris. Horus foi concebido quando seu pai já estava morto e mumificado, porém ele foi ressuscitado por sua mãe, que se transformou no pássaro com poderes. Então ela não era virgem coisa nenhuma. Seu pai era o deus da vegetação, do além do julgamento, que era o pai de Horus, né? Então a gente vê essa história aí, eu estou só recapitulando. Inclusive Horus casou-se com Hortur, né, que é a deusa das festas, do vinho e da alegria, tá bom? Então o que eu quero dizer para vocês é exatamente isso. Temos que tomar cuidado, as fontes estão aí, procure diretamente na fonte, não acredite, tá, em sites, não acredite em youtubers, você vai direto no assunto, para que você não fale pegando besteira e falando besteira por aí. Então o que acontece? Como objetivo do satanismo, junto com a maçonaria, junto também aí com o ateísmo militante, não os ateus, né, que estão lá no topo, que o pessoal não tem nada a ver, não estou generalizando, porque a gente sabe, eu confesso a vocês, que tem um topo aí dos ateus, né, que não são militantes irresponsáveis, que parece uma seita religiosa perseguindo as pessoas aí que se deixar o ateísmo, né, caluniando, defamando, toda essa maracutaia podre que está aí, não representa toda a classe de ateus, tá? Eu estou falando dessa podridão que está aí no YouTube. Não
Esses caras não representam os verdadeiros, o pessoal lá, que nem no YouTube tá. Um ateu de verdade ele não tá de trás ali, de uma cadeira de YouTube para ganhar visualizações e ficar rico nas custas dos outros. Pode ter certeza disso. Mas essa turma, essa panela criminosa, eu posso até dizer dessa forma, né? Estão aí querendo espalhar mentira. Então eles pegam aqui a história de Horus, comparam com a de Jesus. Aí às vezes eles trocam isso aqui e colocam o Mitra. Então hoje, né, tá aqui os documentos, no vídeo passado eu mandei para vocês, o link tá lá para você buscar de acordo com hilógrafos egípcios. Procure realmente professores de egipciologia, porque, gente, olha, para defamar, a fofoca vai mais rápido do que falar a verdade. Você sabia que a mentira ela prevalece mais do que a verdade? Pois é, então faça isso que eu estou lhe dizendo. Saia desses canais de ateus, saia desses grupos, porque são grupos, infelizmente, que não querem te passar verdadeiramente a verdade, estão te enganando, tá certo? Você pode ter certeza disso. E aí, eu tô aqui no meu canal agora, falando sério, tá? Para mostrar para vocês e vocês terem o próprio discernimento. Ah, mas a Bíblia é cheia de contradição. Sim, mas eu já estou explicando, já tem vários vídeos feitos aqui sobre a questão das contradições bíblicas, que na realidade foi colocado propositalmente pelos padres, mas tudo aquilo tem uma explicação. Quando você começa a ler o texto e o contexto na forma original, você começa a perceber que algumas dessas contradições, eu acredito que muitas delas, começam a desaparecer. Outras continuam lá dentro porque são falas do copista. Mesmo a Bíblia tendo esse tipo de contradição, ela não nega, ela não deixa de ser a palavra de Deus. Porque a palavra, a escritura, ela está se cumprindo. Eu estou para fazer um vídeo espetacular aí, falando exatamente sobre essas profecias que já se cumpriram, que vão se cumprindo nas escrituras, tá bom? Então vamos lá. Hoje, então o Horus já está descartado, né? Essa irresponsabilidade dos ateus de divulgar isso daqui, né? Porque é quando eu falo, ele copia e cola, copia e cola, copia e cola. Ninguém vai a fundo. Então você vê que isso aqui já está desmentido. Então você não pode confiar em ateu. Ah, eu vou confiar em crente, eu vou confiar no você. Não, não é pra você confiar em ninguém. Eu tô só te dando um toque aqui. Te dando um toque. O que é um toque? Eu tô só te avisando, não precisa confiar em ninguém. Mas pega a informação que você está ouvindo, vai atrás de fontes verdadeiras. Você vai encontrar um monte de sites defamando Jesus, dizendo que Jesus é cópia do mitraísmo, até documentário, mas isso é mentira. Os maiores pesquisadores, professores de arqueologia sérios, eles mostram categoricamente, inclusive na história original do mito. Por exemplo, quando você quer saber a história de Jesus, você vai aonde? Você vai no livro de Shurek, você vai no livro de Poseidon, você não vai no livro da Alice? Não, você vai na Bíblia, porque a Bíblia é o que conta a história de Jesus, né? Então vai na fonte. Então Jesus tem a história dele na fonte. Ah, mas se eu quero saber a história de Mitra, aonde que eu vou? Aí você vai para a história pérsia, porque Mitra ele é um deus persa antigo, agora depois se tornou indiano, tá? Da Índia, muito cultuado pelos romanos. Então você vai lá no início, que é os persas. Ah, mas aí eu quero saber sobre Krishna. Então você vai lá na história de Krishna na Índia para tentar do budismo e uma série de outras coisas que você vai ver sobre a questão de Krishna, Dionísio, Atis e outros mais da mitologia grega, tá? Então hoje nós vamos falar sobre o Mitra, o mitraísmo. Aqui são alguns hieróglifos, tá? E nós vamos provas. Jesus nunca foi o deus Pérsia Mitra. A ceia não vem de Mitra. Inclusive tem a questão da Santa Ceia, que quando nós estávamos no ateísmo, até hoje os pessoal que teima ainda está nesse mar de enganação, que é o ateísmo, de negação da palavra de Deus, você sabe que é difundido para as pessoas que a questão da Santa Ceia, ela vem de Mitra. Mas aí nós vamos estar estudando sobre essa questão aí com mais delicadeza, tá? Aqui nós temos aqui algumas fotos, que são alguns hieróglifos da história de Mitra, tá? E a gente vai começar a estudar isso daqui. Bom, vamos lá. Religião de mistério. O que é uma religião de mistério? Primeiramente, para você entender o que é o mitraísmo, nós precisamos descobrir o que é uma religião de mistérios. Bom, religião de mistério, pessoal, ou mistérios, é uma forma de religião com arcanos, ou um corpo de conhecimento secreto. Nele há um conjunto central de crenças e práticas da natureza religiosa que não são reveladas apenas aos iniciados em seus segredos, tá? Eu gosto de dar os meus slides aí. Tá? Então, antes de você espalhar que Mitra veio de Jesus, nasceu em 25 de dezembro, fazia milagres, possuía 12 discípulos,
morreu, ressuscitou. Tem nada a ver, vocês vão ver aqui a diferença. Outro alegado paralelo vem de Mitra, né? A lista é praticamente a mesma, de Horus, como é que fala? De Krishna e outros mais, tá? Outro alegado paralelo vem de Mitra. A lista é praticamente a mesma. Podemos começar citando que Mitra não nasceu de uma virgem, só para você ter uma ideia, tá? Então, quando você vai direto na história, lá no Irã, tá, onde surgiu os antigos persas, lá no Irã, e procura a história original, tem na internet, na enciclopédia, vá na enciclopédia, tá? Você na enciclopédia, Barça, você pode ir em outras enciclopédias também mais confiáveis, para você ver a história verdadeira de Mitra, tá? Então Mitra ele não nasceu de uma virgem. A história verdadeira de Mitra é que Mitra, ele não nasceu de uma virgem. Bom, na realidade, a lista para isso é praticamente a mesma. Podemos começar citando que Mitra não nasceu de uma virgem. Bom, depende do que você entende por virgem, né? Quero dizer, Mitra, meus amigos, ele nasceu de uma rocha. Mas outras versões dizem que ele nasceu como um adulto por Ahura Mazda. Ou seja, a história original de Mitra, só quando você vai direto para os velógrafos e lá do Irã sobre Mitra, sobre o mitraísmo, já mostra que Mitra não teve uma mãe. A mãe de Mitra era uma pedra, uma rocha, e não uma virgem. Tá? Então, se você quiser considerar uma pedra virgem, seu problema é seu. Mas não tem nada a ver. E aqui é espalhado pelos ateus na internet e outras pessoas. É descrença, é o ateísmo mesmo. Né? Diz o seguinte: Mitra, 1200 anos antes de Cristo, ele nasceu em 25 de dezembro, fazia milagres, possuía 12 discípulos, morreu e ressuscitou após 3 dias. Inclusive diz que ele nasceu de uma virgem. Já descarta a possibilidade dessa história. Bom, existe um professor, está aqui o livro dele, tá? Que é o professor Edwin Yamauchi. Esse professor, ele é um historiador acadêmico que ele trata de assuntos de lendas, tá? E de deuses da antiguidade, que ele prova no seu dicionário da vida diária. Vocês podem procurar e comprar na internet. Ele é um historiador. Ele mostra os hieróglifos de Mitra lá do Irã, com provações arqueológicas que a história de Mitra ela é muito posterior a Jesus Cristo. Você tem algumas informações bem antes de Jesus, sim, mas a história em si não se relaciona a Jesus Cristo de Nazaré. Outra coisa interessante que devemos notar é que Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. Essa data foi colocada, estipulada pelo catolicismo romano para fazer uma junção entre o solstício do sol, mitraísmo, Horus e outros deuses. E colocar então o Cristo, o Jesus da católica, da Igreja Católica, esse Jesus pregado em uma cruz, para ser semelhante ao mitraísmo. O historiador, como eu disse para vocês, Edwin Yamauchi, ele descarta completamente a possibilidade de Jesus ser uma cópia de Mitra. Veja bem o que ele diz no dos seus livros. Então você vai comprar esse livro aí, que eu estou já te dando a fonte. Dicionário da Vida Diária, do doutor Edwin Yamauchi, um dos maiores historiadores da história de lendas e de outras religiões. Ele disse, no seu livro, mesmo que Mitra, está escrito no livro dele, tá? Mesmo que Mitra tenha sido um deus persa que foi atestado bem antigamente, no século XIV a.C., não temos quase nenhuma evidência do mitraísmo no sentido de uma religião de mistério no oeste até muito tempo depois. Tempo demais para ser influenciado o início do cristianismo. O primeiro reconhecimento de Mitra em Roma foi por Tiridates, rei da Armênia, em 66 d.C. E é dito que ele se dirigiu a Nero, dizendo: "E eu vim, meu Deus, para adorar como eu faço Mitra." Mitraísmo, como uma religião de mistério, não pode ser atestado antes de 90 anos depois de Cristo, que é o tempo de poema do mitraísmo
lá por Eustácio. Nenhum templo mitraico foi encontrado na Pompeia, que foi destruída pela erupção de Vesúvio em 79 d.C. A inscrição mitraica mais antiga no oeste está em uma estátua do imperador Trajano de 101 d.C. Os primeiros templos mitraicos são datados do segundo século. Há algumas inscrições feitas à mão que datam do início do segundo século, mas a vasta maioria dos textos é datada de 140 d.C. A maioria das evidências que temos dizem que o mitraísmo, pessoal, ele veio do segundo, terceiro, quarto século depois de Cristo. São as evidências encontradas pelo doutor. Agora, existem problemas gerais com a teoria do plágio. Vamos tentar entender esses problemas que as pessoas criam para tentar desmoralizar, humilhar a pessoa de Jesus Cristo. Podemos ver alguns problemas gerais com toda essa alegação de paralelismo. Por exemplo, é falado em Judeus, esse é um outro problema, né? Com a história do paralelismo judeu. Deixa eu tentar explicar para vocês. Os judeus, eles conheciam esses mitos e os achavam abomináveis. Está em Ezequiel capítulo 8, versículos 14 ao 15. Os judeus de verdade, eles achavam abominação todos esses deuses pagãos. Você precisa entender que os judeus, eles são extremamente cuidadosos com as coisas sagradas do judaísmo. Eles jamais iriam copiar história de outra civilização para criar alguma coisa para eles. Isso por achá-los extremamente blasfemos, né? Eles achavam que essas divindades, esses deuses eram totalmente blasfemo e pecaminoso. Eles nunca iam fazer uma mistura dessa. E de fato, o judaísmo é extremamente exclusivista. Todo judeu sabe que eu não estou mentindo. Seria um absurdo esperar que um judeu roubasse a ideia de religiões consideradas pagãs para copiá-las e inventar a história do seu Messias baseando-se nelas. Tá? Então cai para você parar para pensar. Isso é de acordo com o historiador ateu Tim O'Neill. Olha o que ele colocou. Esse historiador, que é esse cara aqui, tá? Tô colocando a foto dele para você ver que são pessoas especialistas. Não é esses pseudo-professores de fundo de quintal que tem nos canais de ateus, tá? Que se dizem os sabichões do pedaço. Não, esse cara é o cara. Tim O'Neill Astor. Esse cara conhece realmente e pode provar para vocês que a história de Mitra não tem nada a ver com a história de Jesus. Então, as palavras do historiador, inclusive ele é ateu, ó, pra você ter uma ideia. Olha o que ele diz, isso é particularmente difícil por causa da massiva evidência de que os primeiros seguidores de Jesus eram judeus. Ele está dizendo que não havia possibilidade dos judeus copiarem uma história do mitraísmo e colocar dentro da Bíblia para inventar o seu Messias, tá? Por quê? Isso é muito difícil. A massiva evidência de que os primeiros seguidores de Jesus eram judeus, devotos. Pessoal, um grupo em que ideias de adotar qualquer coisa pagã seria absurdamente horrível para o judeu. Agora, veja bem, essas eram pessoas que cortavam, para você ter ideia como que era esse pessoal, eles cortavam seus cabelos curtos, sabe por quê? Porque o cabelo longo era associado, sabe a quem? Com a cultura helenista e pagã, ou que evitavam ginásios e teatros por causa de sua associação com culturas pagãs. Então, dizer que essas pessoas iam adotar mitos como Horus, Áteres, Dionísio e depois amalgamar todo em uma história sobre o Messias, híbrido de judeus paganistas, né, do paganismo, que não existiu, é então mudar de ideia e esquecer que ele não existiu e dizer que ele existiu e que ele existiu apenas algumas décadas através e declaradamente uma história, uma hipótese sem sentido. Então há uma controvérsia, uma mentira. Jesus não pode ter sido copiado do mitraísmo, inclusive a questão da Santa Ceia. Por fim, meus irmãos, o primeiro paralelo real de um Deus que morre e ressuscita só aparece depois do ano 150 depois de Cristo. Então como que pode
o cristianismo, com a ressurreição de Jesus, ter copiado a história de Mitra. Agora, se você acha que eu estou mentindo, então você procura as fontes que eu estou te dando. Não acredite em A, não acredite em B, não acredite em C. Eu estou falando aqui, você tem que ir na história e parar de divulgar fake news na internet, comparando Mitra, que nasceu no dia 25 de dezembro, que nasceu de uma virgem, que tinha 12 discípulos. Existe um paralelismo com a questão com as rodas dos 12 signos do zodíaco de Mitra, né? Então ali eles comparam esses signos ali, tá, com a questão dos 12 apóstolos, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Por fim, tá? O primeiro paralelo real de um Deus que morre e ressuscita só aparece depois do ano 150 depois de Cristo. Mais de 100 anos depois da origem do cristianismo, só para você ter uma ideia. E também nós temos outro historiador, o historiador T.N.D. Whittiger. Ele fez um estudo, pessoal, acadêmico sobre os deuses que morriam e ressuscitavam. Olha só, ele demonstrava que o consenso entre os estudiosos é o de que esses mitos datam depois do cristianismo. Ele diz, não há, até onde eu sei, nenhuma evidência prima, fácil de que a morte e a ressurreição de Jesus seja uma construção mitológica, vindo de mitos e ritos de Deus, morrendo e ressuscitando pelo mundo. O próprio historiador, eu estou mostrando aqui para vocês terem uma ideia, o nome dele, para vocês pesquisarem no livro deles, para vocês verem a história real. Então quando você vê um pôster de ateu na internet, pode ter certeza que são os maiores difundores de fake news na religião, são os ateus. Então você precisa tomar cuidado e ir direto na fonte. Se você pega, como eu disse aqui, gente, uma foto dessa aqui, ó, olha só. E você manda pra frente, porque você tem raiva da igreja, porque normalmente esses ateus eles são desigrejados. Eles falam que são ateus, mas não são não, são tudo revoltadinhos com a igreja, tá? Então esse pessoal aí, tá certo? Infelizmente eles copiam uma coisa, força a barra e manda pra frente. Então não pode cair na cilada, são cavalos de Troia, tá? Vamos lá. Deixa eu ver aqui, olha aí. Bom, o livro de Salmos, capítulo 10, versículo 4, ele diz assim: por causa do seu orgulho, o ímpio não investiga. Todas as suas cogitações são, não há Deus. E aí? Você está vendo como as próprias escrituras sagradas ela tem a razão? Você percebe que as escrituras de nosso Pai, ela fala realmente a verdade? Veja que a maioria de todas essas pessoas que se declaram céticas, tá? Não generalizando todos os ateus, entenda que eu estou falando da classe militante, orgulhosa que está aí na internet, né, que não pode se dizer também de criminosa, né? Então observe, por causa do seu orgulho, o ímpio não investiga. Todas as suas cogitações são não há Deus. Então se o ateu é aquele que copia e cola, copia e cola, copia e cola, copia e cola, então ele se enquadra no Salmos 10, versículo 4. Por causa do orgulho, o ateu ele é orgulhoso. Ele tem um pavão dentro do coração. São pessoas orgulhosas porque a gente sabe que quando a gente é ateu, a gente fica se orgulhando, achando que somos melhores do que os cristãos, né? Achando que já somos donos da verdade. Então, por causa do orgulho dessas pessoas, porque são pessoas orgulhosas, o ímpio não investiga. Então, eles não investigam, eles pegam aqueles paralelos, sabe, de outras pessoas que já têm bronca de Deus. Aí eles dizem, todas as suas cogitações são, não há Deus. E aí eles dizem que não há Deus. Por quê? Porque simplesmente, e quando eles querem dizer que não há Deus, é porque eles começam a ficar com raiva, brabinhos, brabo da vida, porque muitos ateus estão deixando o ateísmo, estão partindo, aceitando a Cristo, estão voltando, tem massa de pessoas, tá? Não cai no conto do vigário não, porque esse pessoal, infelizmente, é pessoas que querem te afastar da presença de Deus. É essa a realidade. Mas você tem um livre-arbítrio. Você pode ser o que você quiser. Eu não estou questionando qual é a sua religião, o que você vai tomar. Mas a verdade, ela tem que ser dita. Eu fiquei muito tempo dentro desse ateísmo, eu posso dizer para você que é realmente algo absurdo. Tá certo? Bom, vamos lá. Agora, aqui. Muitas outras características atribuídas a este Deus também vieram depois do cristianismo. Em outras palavras, mesmo se os seus mitos predatarem o cristianismo, a parte ou versão deles que conta algo paralelo ao cristianismo veio depois. Tá entendendo? Por exemplo, Dionísio transformando água em vinho vem de um documento do segundo século chamado de Leucippe e
Clitofonte de Aquiles Tácio. Tá? Então veja que este documento é esse aqui, ó. Segundo século, chamado Leucippe de Clitofonte de Aquiles Tácio, tá? Aonde fala de Dionísio. Dionísio transformando água em vinho, tá? Então veja que o documento, eu vou ler para vocês novamente para vocês terem uma ideia. Então investigue para você ver se eu estou mentindo. Muitas outras características atribuídas a esses deuses também vieram depois do cristianismo. Dionísio só veio transformar água em vinho depois do cristianismo. Esses sites que falam que é antes, isso é mentira. Tá? Está aqui o documento, pesquisa na Enciclopédia Barça, para você ter uma ideia do que eu estou te falando. Tá? Olha só, vamos lá. Por fim, o primeiro paralelo real de um Deus que morre e ressuscita só aparece depois do ano 150 depois de Cristo. Mais de 100 anos depois da origem do cristianismo. Tá? Isso aí é uma coisa interessante. Qual que é a alegação dos ateus? A alegação dos ateus é o seguinte: Mitra nasceu de uma virgem de 25 anos, nasceu de uma virgem em 25 de dezembro em uma caverna assistida por pastores. Isso é verdade ou é mentira? Bom, Mitra, na verdade, nasceu de uma rocha sólida. Então tá vendo que não tem nada a ver, tá? Deixando um buraco no lado de uma montanha, presumivelmente descrito como uma caverna. Ele não nasceu de uma virgem, a menos que você considere uma rocha como uma virgem. Mas a história verdadeira de Mitra é que ele nasceu de uma pedra. Não tem nada a ver. Então, se não tem nada a ver no texto original, por que as pessoas fazem essa pilantragem aqui? É porque querem escandalizar o cristianismo. É porque querem soldados, tá? Porque o pessoal fala tanto dos cristãos, que os cristãos é burro, que os cristãos é isso, aquilo, outro, etc, etc. Como eu estava no ateísmo, a gente falava, o que na realidade, quem está com falta de inteligência nesse caso são a maioria dos cristãos. Porque é uma mentira atrás dos ateus, né? Não é os cristãos em si. É claro que, se a gente parar para analisar, tem muitos cristãos que não são cristãos, tá? Que mentem, que aprontam, que faz isso, aquilo, outro. Só que a gente não tem que olhar para isso. Mas essas mentiras que estão espalhando a respeito de Jesus são dos ateus. Por quê? Porque são posters que estão colocados na internet por pessoas que não acreditam em Deus. Então eles fazem um paralelo que não tem nada a ver com o original. Tem crente mentiroso? Tem. Tem ateu mentiroso? Tem. Então o que eu estou te falando? Tem gente que não presta em tudo que é lugar. Tá certo? Então vamos lá. Por fim. O primeiro paralelo real de um Deus que morre e ressuscita, deixa eu trazer aqui para vocês aqui, acho que é aqui, no caso Dionísio, né? Então, esse quadro aqui que a gente vai soltar aqui para vocês agora. Por fim, o primeiro paralelo real de um Deus que morre e ressuscita só aparece depois do ano 50 depois de Cristo, mais de 100 anos depois da origem do cristianismo, tá certo? Então, meus irmãos, o que acontece? A alegação dos ateus, só repetir isso aqui para vocês. A alegação dos ateus é que Mitra nasceu de uma virgem em 25 de dezembro, em uma caverna, né? Assistido por pastores. Mas isso é verdade ou é mentira? Na realidade, Mitra, na verdade, nasceu de uma rocha sólida, deixando um buraco no lado de uma montanha. Presumivelmente, descrito como uma caverna. Ele não nasceu de uma virgem, a menos que você considere uma rocha como virgem. É isso que eu estou lhe dizendo para vocês. Seu nascimento foi celebrado em 25 de dezembro, mas os primeiros cristãos sabiam que esta não era a data verdadeira do nascimento de Cristo. E tanto os adoradores mitraicos quanto a igreja romana primitiva emprestaram essa celebração das celebrações anteriores do solstício do inverno. Tá? Então, é uma coisa que a gente precisa saber separar categoricamente para não ficar aí espalhando fake news como o ateísmo faz. Jesus era Mitra? Qual que é a alegação? Mitra foi considerado um grande professor, viajante e mestre. Verdade ou mentira? Não há nada, não existe nada na tradição mitraica indicando que ele era um professor de qualquer tipo, mas ele poderia ter sido considerado algum tipo de mestre. No entanto, isso não seria inesperado de qualquer divindade. A maioria das mitologias descreve seus deuses dessa maneira. Então, até aí você entende. E qual que é a alegação?
Mitra tinha 12 companheiros ou discípulos? Verdade ou mentira? Não, pessoal. Não há evidência disso em nenhuma das tradições do Irã ou de Roma. Agora, é possível que a ideia de Mitra tenha 12 discípulos é simplesmente derivado de murais, como você vê nos hieróglifos de Mitra, nos quais Mitra é cercado por 12 signos do zodíaco. E personagens dos que são personagens do zodíaco, certo? 2 dos quais são a Lua e o Sol. Mesmo esta imagem, ela é pós-cristão, meus irmãos. E, portanto, não contribui para a imagem do cristianismo. Embora, certamente, poderia ter pego do cristianismo isso. Então você vê que o mitraísmo, ele copiou a história de Jesus. E não Jesus copiou a história do mitraísmo. Então você vê uma grande mentira e falácia da parte da ateusada por aí. Bom, Mitra prometeu aos seus seguidores imortalidade. Embora haja pouca evidência disso, certamente é razoável pensar que Mitra poderia ter oferecido a imortalidade, pois isso não é incomum para qualquer deus da mitologia. Então, mesmo que a história de Mitra venha falar que ele prometeu a imortalidade, qualquer divindade, em qualquer religião do mundo que se declara divina, ela vai prometer imortalidade da alma para os seus adeptos. Tá? Isso não significa que a história de Cristo copiou a história de Mitra. Isso é um absurdo. Tá? Mitra realizou milagre? Claro que isso é verdade, pois isso também não era incomum para personagem mitológico. Então, se ele é considerado como um deus, é claro que as pessoas que acreditam em Mitra acreditavam também que os milagres vinham dele. Tá? Então veja, você precisa aprender a separar as coisas. Você já viu aí um monte de paralelos que não são semelhantes, que não são reais. Tá? São totalmente diferentes. Agora lembre, qualquer divindade no mundo, ela ressuscita morto, ela levanta doente, ela cura as pessoas, ela promete salvação, qualquer uma. Pode pegar um boneco de barro, ele lá no fundo da África. Desculpa, pessoal, que o pessoal vai falar isso. Tá? A outra alegação que é feita pelos ateus. Mitra se sacrificou pela paz mundial? Verdade ou mentira? Bom, há pouco ou nenhuma evidência de que isso seja verdade. Embora haja uma história sobre Mitra matando um touro, ameaçador, em um ato heróico, mas isso é o mais próximo possível que você vê da história do cristianismo. Lembrando que a datação original desses mitos só veio muito depois ali da questão do cristianismo. Tá? Então, sabe o que você tem que fazer, gente? É o que eu estou dizendo. Você tem que ir na fonte. Se você ficar pegando Ctrl+C e Ctrl+V do que faz os ateus, então você vai acabar entrando nas falácias. Então você fica pior do que as pessoas religiosas. Tá? Mitra foi enterrado em um túmulo e depois de 3 dias ele ressuscitou? E Mitra era celebrado a cada ano no momento de sua ressurreição, que mais tarde para se tornar a Páscoa? Bom, gente, verdade ou mentira? Não há nada na tradição mitraica. Você pode procurar na original da tradição mitraica, tá? Nada na tradição mitraica indicando que ele já tinha morrido, quanto mais ressuscitado. Tertuliano, ele escreveu sobre os crentes mitraicos encarnando cenas de ressurreição, mas ele escreveu sobre isso ocorrendo bem depois dos tempos do Novo Testamento, algo que aconteceu muito depois da ressurreição de Jesus. O cristianismo não poderia, portanto, ter emprestado das tradições mitraicas, tá? Mas o oposto certamente poderia ser verdade, ou seja, foi o mitraísmo que copiou as histórias de Jesus e não o contrário. Tá? Então a questão de datação. Bom, existe uma outra alegação. Mitra foi chamado de bom pastor e foi identificado como o cordeiro e o leão. Verdade ou mentira? Não há evidência de que Mitra fosse chamado de bom pastor ou identificado com um cordeiro. Mas como Mitra era um deus sol, havia uma associação com o leão, a casa do sol, na astrologia babilônica. Então, alguém poderia dizer que ele estava associado a um leão. Mas, uma vez toda essa evidência, é na verdade pós o Novo Testamento. Os crentes mitraicos podem mais uma vez ter pego esses atributos lá do cristianismo. Os crentes mitraicos pegaram isso. Os judeus não foram os judeus que pegaram essa história.
Mitra foi considerado o caminho, a verdade e a luz, e o Logos, Redentor, Salvador e o Messias, para o mitraísmo. É a verdade disso? Bom, baseado no registro histórico pesquisado e conhecido das tradições mitraicas, nenhum desses termos jamais foi aplicado a Mitra. Tá? Então, quando você vai nas histórias originais de Mitra, Mitra nunca foi chamado de o caminho, a verdade, a luz, o Logos, o Redentor, o Salvador, o Messias. Não tem isso nas escritas originais de Mitra. Então você vê que os ateus estão mentindo para você. Tá? Estão mentindo. Se você acha que eu estou mentindo, então você vai buscar a fonte exatamente na enciclopédia geral da história de Mitra. Aí você mesmo faz o estudo. Tá? Então eu estou só te dando um toque aqui. Não é para você me ter como absoluta verdade. Se você tem dúvidas ainda, que acha, porque o pessoal está colocando na tua cabeça que eu estou inventando história, então eu estou te indicando. Você vai pegar o que eu falei, vai na história original, só que eu te dou um toque. Cuidado para você não cair em sites de ateu, porque tem um monte, né? Porque são os que mais espalham fake news da religião, são os ateus, tá certo? Para escandalizar a obra de Deus. Então você vê, nenhum desses termos foi encontrado ou aplicado a Mitra, com exceção do mediador, né? Mas o restante não tem absolutamente nada sobre essa expressão aí. Bom, crentes mitraicos, eles celebravam o domingo como o dia sagrado de Mitra, também conhecido como o dia do Senhor. Isso é verdade ou mentira? Bom, essa tradição de celebrar o domingo é apenas verdade para os crentes mitraicos de Roma, entenda. E é uma tradição que data de após tempos cristãos. Mais uma vez, é mais provável que tenha sido pego do cristianismo do que o cristianismo ter copiado isso do mitraísmo. Crentes mitraicos celebraram uma Eucaristia, ou ceia do Senhor. Né? Os crentes da do Mitra, eles faziam uma ceia. Isso é verdade ou mentira? Bom, seguidores de Mitra não celebravam uma Eucaristia. Por quê? Deixa eu tentar te explicar melhor. Quando isso é difundido na internet, que Mitra, ele celebrava a Santa Ceia, eu já vi isso em muitos vídeos na internet, tá? Porque ele, o boi que ele matou, a carne, ele comeram a carne e o sangue do boi, e eles dizem que isso foi associado à Santa Ceia de Cristo, né? Que na realidade a Santa Ceia é o partir do pão com os irmãos, tá? Precisa ter muito cuidado com a questão da interpretação. É o partir do pão, é a comunhão entre os irmãos, né? A ceia descrita na Bíblia. Eu vou ficar com o que está escrito na Bíblia, tá bom? A interpretação dela é ao teu bel prazer aí. Mas eu vou te mostrar aqui qual é a visão que está dentro da Escritura. Eu estou lendo do jeito que ela está dizendo. Agora cabe a você interpretar do seu jeito ou não aí, tá? Então a alegação é o seguinte, que os crentes mitraicos, eles celebravam a Eucaristia ou Santa Ceia, né? E Santa Ceia igualzinha a de Jesus. Quer dizer que eles dizem que foi Jesus que copiou essa história do mitraísmo. Verdade ou mentira? Bom, gente, seguidores de Mitra não celebravam uma Eucaristia, mas celebravam uma refeição de comunhão regularmente, assim como muitos outros grupos do mundo romano. Todos os ossos deuses do mundo romano sempre tinham esse negócio de celebrar uma festa, uma refeição entre eles. Mas a ligação, para fazer uma comparação com a Santa Ceia de Cristo, é totalmente desconexa da realidade, tá? Crentes mitraicos, eles celebravam uma Eucaristia. Vamos ver aqui eu já fui. Aqui, vamos lá. A ceia do Senhor, a ceia de Cristo, é uma cópia do mitraísmo? Bom, um dos objetivos, quero que vocês prestem atenção aqui. Eu gosto de colocar os slides, porque a gente lendo, fica melhor a gente se aprofundar no estudo, tá? Então vamos lá. A ceia do Senhor é uma cópia do mitraísmo? O que você acha? Tá? Um dos objetivos porque este vídeo que eu estou fazendo para vocês foi criado é para refutar a ideia de que a ceia do Senhor, que celebramos hoje, que as pessoas celebram, os cristãos celebram, é uma cópia ou plágio do mitraísmo. Pois a ceia mitraica, ela foi modificada em virtude do nascimento do catolicismo. Vocês estão entendendo? Ou seja, a ceia mitraica, o que é a ceia? É um jantar, é um almoço, vamos dizer assim. É uma reunião para uma refeição, é uma ceia. Então, eles não tinham esse negócio de liturgia naquela época, da forma que é feito pelo catolicismo. Acontece que foi tudo modificado pela Igreja Católica. Pois a ceia mitraica, ela foi modificada em virtude do nascimento do catolicismo.
Aí eles fizeram a comparação, tá? Ao decorrer da leitura dos textos que você vê dos originais sobre a história de Mitra, você entenderá o porquê muitos dizem que o cristianismo incorporou propriedade de religiões pagãs. E saberá a verdade de quem incorporou tais coisas, o que na realidade foi ao contrário, tá? Então, eu falo para vocês, gente, eu tô te dando uma dica. Você não precisa aceitar a Cristo, aceitar Deus na sua vida, você não precisa ir para uma igreja, não é isso. Você simplesmente precisa ouvir e ir lá na fonte pesquisar por tua própria conta. E você vai ver a sua verdade. Você vai enxergar com seus próprios olhos. Só que cuidado. Cuidado para você não cair no laço do passarinheiro. Porque o objetivo do ateísmo satânico é acabar com a religião. Ah, não, isso é conversa fiada. É sim, porque eles odeiam religião. Eu sei porque eu vivi no meio, eu sei como é que funciona esse negócio. Tá? Ó, pra você ter uma ideia. No livro de 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 23 diz: mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. O que eu quero dizer com isso? Vai prestando atenção para você ver como os judeus não copiaram a Santa Ceia do mitraísmo. Eu quero que você grave esses dois textos que eu estou te mostrando. 1 Coríntios 1, 23. Olha só, vou ler de novo. Vamos ver se você vai entender. Mas nós que pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. João 6, 60 e 61. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram: duro é esse discurso, quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam disso, disse-lhe: isto escandalizai-vos? Isso escandaliza-vos? Olha só. Através desses versículos, já poderia refutar a ideia de que a ceia do Senhor, que representa Jesus Cristo crucificado, fosse uma cópia do mitraísmo, pois lá atrás os gregos que adoravam todos os deuses já rejeitavam a ideia de Cristo crucificado. Vocês entenderam? Imagine então hoje dizer que eles conheciam algo parecido, seria realmente loucura tal afirmação. Os gregos rejeitavam a Cristo. Eles nunca poderiam copiar a história de Jesus para jogar, sabe, misturar a história de Jesus com a história do mitraísmo. Não tem nenhum tipo de condição. Principalmente os judeus também. Não entenda como sofisma tal afirmação que eu falei para vocês no texto acima. O que estou dizendo, meus irmãos, é que se realmente no culto pagão a Mitra se fosse conhecido que ele dizia comer e beber minha carne e sangue, ou este é o meu corpo e este é o meu sangue que é partido e derramado por vós, a pregação de Cristo crucificado em favor dos pecados não seria nada estranho ou diferente do que eles conheciam na época, não tendo como loucura. Vocês estão entendendo? Ao ser criada a igreja cristã, católica, lhe foram introduzidas muitas heresias, sim. Hostes de outras religiões, como o culto celta, que se chama Missa de Galo, São Jorge como santo matador de dragões, o Natal, que é 25 de dezembro, nascimento do deus persa Mitra, veneração dos mortos e outras. Todas as religiões pagãs do Império Romano foram afetadas pelo novo cristianismo. Entenda qual é a diferença do cristianismo. Por isso que eu disse para você que quando o cristianismo causa esses escândalos, as pessoas usam de má fé de todas as formas, isso é combustível para o ateísmo. Olha só, eu vou ler de novo para vocês entenderem aqui o meu estudo. Todas as religiões pagãs do Império Romano foram afetadas pelo novo cristianismo, onde foram introduzidas particularidades da vida de Cristo, na vida dos deuses das demais crenças, como morte, ressurreição, discípulos, milagres, curas, pregador aos 12 anos, transformar água em vinho, ascender aos céus e muito mais. É exatamente isso que eu estou te falando. Tendo em vista a ideia de centralizar todas as religiões para não frustrar os pagãos e nem os cristãos da nova região chamada cristã, assim os povos poderiam adorar seus deuses e serem cristãos ao mesmo tempo. Isso era algo normal dos povos antigos, o ato de incorporar outros deuses aos seus, ou seja, isso é chamado de ecumenismo.
todos os povos que dominaram o mundo, como a Babilônia, a Pérsia, a Grécia e Roma, acropavam os deuses dos povos conquistados para serem adorados. Por exemplo, a Pérsia adorava os seus deuses e os babilônicos, Grécia adorava os deuses da Pérsia, que também adorava os da Babilônia, e assim sucessivamente. Então Roma é o império com um conjunto de todos os deuses adorados pelos potenciais mundiais, as potências mundiais antigas. E tudo isso foi introduzido na igreja cristã, meus irmãos, chamado de catolicismo. Podemos dizer que na igreja católica são adorados todos os deuses antigos de uma forma modificada. Existem alguns vídeos na internet dizendo que a ceia do Senhor é baseada no mitraísmo. Porém se dizem servos de Deus, mas não passam de falsos profetas e anticristo. Essa é a pura realidade do mitraísmo. A igreja católica, com todas as suas maracutaias, eles misturaram as coisas exatamente para escandalizar o nome de Deus, ao nome de Cristo. Tá? Então, é por isso que está hoje toda essa confusão. Às vezes eu até entendo de você pegar aquela foto, né, e jogar no Instagram, jogar lá no Telegram, ou jogar no WhatsApp, ou jogar no Facebook, ou jogar no YouTube, uma mensagem como essa. Por quê? Porque é um erro seu. Porque você não vai a fundo para ver a história de Mitra. Não vai a fundo para ver a história de Horus. Aí a pessoa coloca esse absurdo que vocês estão vendo aí, ó. Olha só. Horus, 3.000 anos atrás, nasceu em 25 de dezembro de uma virgem. Uma estrela do Oriente, foi presenteado por 3 reis, professor aos 12 anos, batizado aos 30 anos, possui 12 discípulos. Aí Mitra a mesma coisa, nasceu 25 de dezembro, fazia milagres, isso é tudo mentira. Porque também a história de Mitra é diferente da história de Horus. Então o que os ateus fazem? Eles juntam todos esses deuses pagãos para escandalizar Jesus. É claro que esse cara aqui não é Jesus, né? Isso é apenas uma figura alegórica que eles colocam por aí. Parece que Jesus parece com esse cara aqui. Bom, eu também não sei qual é a aparência dele, mas a Bíblia relata a aparência de Jesus, né? Ele tem uma aparência de pessoa de pele negra, pelas escrituras, né? Jaspe, né? Que a calcedônia, são pedras escuras, inclusive os cabelos de Jesus, descrito com a Bíblia, ele é como branca lã, né? Então você vê que uma pessoa de pele europeia, ela não tem cabelos que nem lã, dificilmente, mas sim cabelos lisos. Mas aí você vê, né? Você dá aí uma característica que Jesus, né? E histórico, ele tinha os cabelos enrolados. Então, pela cor da pedra, você vê que ele não é uma pessoa de pele branca, mas uma pessoa de pele escura, pele negra. Bom, então o que você precisa fazer? Você precisa analisar. Se você acha que eu estou mentindo, você acha que eu estou inventando história, então você procura a origem. Vai na fonte, não vai em canais de ateus, no canais de A, canais de B, meu irmão. Sabe por quê, meu querido? Porque tudo isso é o mal. Satanás, ele está aqui no mundo exatamente para nos destruir. Para nos levar à perdição eterna. À separação do nosso Pai eterno. Viver dentro do ateísmo é a pior enganação que você possa imaginar. Porque ali é um enganando o outro. É um manipulando o outro. Na realidade, o ateu é Ctrl-V e Ctrl-C. E eles não querem, hipótese alguma, que essa milícia maluca que está aí seja parada, né? Eles querem continuar a todo vapor. Certo? Tome cuidado. Tome cuidado, porque com Deus não se brinca. Eu brinquei com Deus durante 8 anos e eu falo para você, não se brinca com o mundo espiritual. Tá? Não adianta você zombar, não adianta, Deus vai aparecer para mim, ele curou um amputado, ele fez não sei o quê. Não. Deus fala com a gente de várias maneiras, de várias formas. Eu também não estou aqui interessado no que você acha ou deixa de achar de mim. Estou pouco me lixando. O que eu falo para você é que o meu Redentor vive. E essa é a minha decisão de voltar para Cristo, porque eu prometi. Se ele me desse qualquer sinal. Eu queria um amputado, etc., mas foi diferente. E por que o amputado não é curado? Porque às vezes o amputado não é merecedor de ser curado. Você parou para entender a causa de lei e efeito? A causa de lei e de efeito? Por quê? Como eu disse para vocês no vídeo. As pessoas, elas vão lá e falam o seguinte. Mas... Inclusive esses dias eu vi, né? Eu não sei se eu comentei com vocês na televisão.
um mendigo pegando um pau, uma madeira forte e espancando o outro mendigo. Ele simplesmente perdeu a vida ali. O cara tirou a vida dele. Um mendigo tirando a vida do outro, no meio da rua. A gente olha aquilo, isso é uma barbaridade. Cadê as autoridades? O mundo tá mal. Cadê Deus? Bom, se você parar para analisar por outro ângulo, Deus está ali. Porque você não sabe, presta atenção, porque você não sabe se aquele cara que foi morto por aquele mendigo, é claro que não é para fazer esse tipo de coisa, gente. Entende o que eu tô falando. Você não é burro. Se você interpretar errado, aí a responsabilidade é sua, porque não é isso que eu tô falando. Mas veja, cadê Deus? Deus tá ali. Como assim, Giovanni? Tá ficando doido? Não. Porque você não sabe se aquele mendigo ele estuprou alguém, se ele matou alguém, se ele importunou a esposa daquele cara, ou se fez alguma coisa mal para ele. É errado, sim, fazer vinganças com as suas próprias mãos. Mas tudo que você plantar, você colhe. Então a gente olha, às vezes, uma pessoa sendo assassinada pela outra, e a gente pergunta, por que está acontecendo aqui? Você já parou para pensar nessa possibilidade que ela tá passando por aquilo? Porque ela deve ter feito alguma coisa de muito grave no passado e tem que pagar porque a lei de causa e efeito. Por isso que nós temos que pensar muito bem antes da gente fazer mal para o próximo. Seja o que for. Não julgues para que não seja julgado, porque com a medida em que julgar você será julgado. Não julgue para que não seja julgado, porque com a medida em que você julgar você será julgado. Essa é a expressão das Escrituras. Certo? Então, meus irmãos, fiquem na paz do Criador, que Cristo verdadeiro possa nos abençoar, nos trazer a paz. Eu quero orar por vocês, eu quero que Deus dê para vocês experiências, que vocês possam acordar dessa escuridão que vocês estão. Tá? Essa vida do ateísmo é uma vida vazia, é uma vida sem esperança. O ateísmo se acha o dono da verdade absoluta, o topo da verdade que não pode ser questionado. Isso é mentira. Isso é mentira. Pode ter certeza que eles estão mentindo para você. Eles estão mentindo para você. E tomara que você acorde. Porque pelo jeito que estão vendo aí, está se formando uma milícia digital. Pessoas cometendo os crimes digitalmente aí. Mas vão ser punidas. Pode ter certeza disso. Um abraço para vocês, do seu amigo Ivanildo Menezes. Fique com Deus e até o próximo trabalho. Não se esqueça de se inscrever no canal, gente. Divulga o vídeo, divulga o canal. Todos nós somos cristãos. Divulga para as outras pessoas. Eu não quero nada, eu não estou te pedindo dinheiro, não estou te pedindo nada, só estou te pedindo para você divulgar o vídeo. Manda o link lá para os outros canais, para as outras pessoas, Facebook, Instagram, coloca lá e ajuda a gente conseguir levar essa mensagem para outras pessoas, para não cair, porque se a gente ficar parado, eu estou aqui me esforçando. Mas eu não tenho poder sozinho de fazer isso. Vocês têm que nos ajudar a divulgar, a mandar para frente, para outras pessoas não caírem na cilada do ateísmo. Tá bom? Um abraço para vocês, tudo de bom, que a paz de Cristo esteja nos seus corações. Tchau.